Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lídia Maria Gonçalves. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho algumas reflexões sobre o tema saúde e espiritualidade. Eu sou médica, fiz residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e atualmente eu sou residente de endocrinologia. O meu contato com esse tema, saúde e espiritualidade, ele vem desde a época da minha graduação em medicina, quando nós iniciamos um grupo de estudos em saúde e espiritualidade dentro da faculdade de medicina, e com o decorrer dos anos, nesses últimos 10 anos, a gente vem elaborando e aprimorando essas iniciativas de ensino em saúde e espiritualidade em diversas universidades de medicina, faculdades de medicina e cursos de saúde. Então, eu vou compartilhar um pouquinho de algumas dessas informações sobre saúde e espiritualidade no contexto da medicina, dos cursos da área da saúde atualmente, algumas evidências interessantíssimas que a gente tem sobre esse tema hoje e que são muitas vezes divulgadas nos cursos de medicina e da saúde. E depois eu vou tentar trazer um pouquinho essa reflexão para o nosso conhecimento da doutrina espírita, fazendo alguns links, tá bem? Para começar, então, eu gostaria de refletir, pensar um pouquinho sobre como nós temos entendido saúde com o passar dos anos na nossa sociedade. Talvez, se a gente fosse remontar lá em 1800, 1700, 1600, a nossa definição e entendimento de saúde, ela estaria próxima disso aqui que eu coloquei, ausência de doença. Né? Nossa medicina é uma medicina muito básica naquela época, com conhecimento das doenças muito ínfimo, conhecimento de microbiologia quase inexistente. E a gente entendia a saúde, o indivíduo tinha saúde quando ele não tinha nenhuma doença conhecida. Né? Então, era um indivíduo saudável. Acredito que essa poderia ser o nosso primeiro entendimento, talvez o nosso primeiro tijolo nesse entendimento de saúde. Mas, obviamente, o conhecimento ele vem caminhando, ele vem evoluindo com o passar do tempo dentro da medicina. E apesar de hoje, muitas vezes, quando alguém nos perguntar se a gente está em saúde ou não e a gente só pensar na saúde do corpo físico, hoje eu já acho que talvez a gente consiga dar um passo a mais, né, quando a gente vai falar sobre saúde, dadas as condições da nossa sociedade atual. E talvez hoje, quando a gente está numa conversa, no nosso cotidiano, nosso entendimento de saúde, ele esteja mais próximo dessa colocação que eu trouxe aqui, como um bem-estar físico e mental. Nos últimos, talvez, 100 anos, o sofrimento emocional e o sofrimento psíquico que a gente vem sendo submetido por uma série de mudanças que a nossa sociedade passou, ele tem chamado a atenção de forma veemente, muito forte, para a nossa saúde mental. Né? Os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, o suicídio, eles estão cada vez mais crescendo, né, em termos de incidência e de prevalência. E a gente tem cada dia mais se preocupado com a nossa saúde mental. Então, talvez hoje, se a gente não tem uma doença física, orgânica, estruturada, mas está sofrendo de um episódio depressivo, ansioso, psíquico grande, a gente já não diria de maneira tão cotidiana no nosso dia a dia que a gente está com saúde. Então, eu acho que o elemento psíquico, o elemento mental, via de regra na nossa sociedade, nas nossas conversas, ele já está bem mais sólido na nossa percepção de ausência de doença ou da presença de saúde. Entretanto, hoje a gente sabe que outros elementos são importantes quando a gente está falando do indivíduo ter saúde ou não, mesmo na nossa compreensão da medicina atual, da medicina vigente. E um desses elementos que já está muito bem reconhecido pela Organização Mundial da Saúde é o elemento social.
Então, hoje, a OMS, na sua definição de saúde, ela coloca a saúde não como a ausência de doença naqueles nossos primeiros entendimentos, mas como um bem-estar biológico, né, orgânico, psicológico, dando valor à dimensão mental, e também social. Então, um equilíbrio biopsicossocial. E por que o social ele ganhou força nos últimos tempos? Isso é recente. Esse entendimento das relações sociais e dos determinantes sociais na saúde. Porque, com o passar do tempo, que as nossas interações interpessoais com as pessoas, como a gente se relaciona com a família, como a gente se relaciona com o trabalho, como a gente se relaciona com as nossas fontes de suporte, ou a ausência dessas fontes de suporte, como tudo isso impacta demais na nossa saúde, seja impactando na dimensão biológica, seja impactando na dimensão psicológica, por exemplo. Então, hoje existe todo um entendimento dos determinantes sociais da saúde, que são esses fatores sociais que vão impactar nos nossos níveis de saúde. Então, a gente vê que com o passar do tempo, a Organização Mundial da Saúde foi aprimorando, foi elaborando o seu conceito de saúde e foi ganhando complexidade. Só que não para aí esse movimento dentro da Organização Mundial da Saúde e esse movimento da saúde como um todo. Por quê? Com o passar do tempo, e esse é um movimento bastante recente, mais um elemento vem ganhando destaque como de importância para a construção da saúde. E esse elemento é o elemento espiritual. Em 1998, então logo ali, 20 anos atrás, 30 anos atrás mais ou menos, a OMS teve uma iniciativa extremamente pioneira. Durante o seu 8º encontro da diretoria executiva, foi proposta uma emenda na Constituição da OMS que considerava a saúde não só como bem-estar biológico, psicológico e social, mas como estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Naquele momento, a OMS vem mostrando que o elemento espiritual é um elemento também muito importante para a definição de saúde de um dado indivíduo. Infelizmente, quando aquela emenda foi ser votada, ela foi refutada pela maior parte das pessoas que votavam ali nesse acréscimo dessa emenda. Entretanto, eu acredito que esse fato ele é muito importante porque ele revela que naquela ocasião muitas pessoas dentro da OMS já conseguiam perceber a importância desse elemento espiritual como de fundamental importância na construção de saúde do indivíduo. Mas por que será que essas pessoas, né, esse número grande de pessoas dentro da OMS, já conseguia perceber em 98 que esse elemento ele é um elemento importante na saúde dos indivíduos? Eu quero colocar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, por que será que surgiu essa ementa dentro da OMS que considerava a dimensão espiritual na própria definição, no próprio coração do termo saúde, né? E o fato é que, desde a década de 60 até os dias de hoje, isso é um movimento que ainda está acontecendo, muitas evidências científicas foram se acumulando, mostrando que a dimensão espiritual impacta na saúde dos indivíduos, de uma maneira muito intensa, e cada vez mais a gente tem compreendido a intensidade desse impacto. O que aconteceu? Lá na década de 60, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, epidemiologistas lá da Universidade Johns Hopkins, começaram a fazer estudos de associação e perceberam que pessoas que tinham mais frequência religiosa, pessoas que iam mais aos seus templos religiosos, tinham menor mortalidade. Isso foi bastante impactante naquela época. E na década de 80, 20 anos depois, epidemiologistas norte-americanos novamente fizeram um grande estudo com um número enorme de pessoas e viram que pessoas que tinham alta frequência de oração e alta frequência às suas atividades religiosas realmente tinham uma menor mortalidade e melhores desfechos em saúde. Isso intrigou demais os pesquisadores norte-americanos, porque, querendo ou não, quando a gente está falando da nossa medicina vigente, o nosso objetivo é prolongar muitas vezes a vida, é a maior longevidade.
Todos os nossos estudos de tratamentos cirúrgicos, medicamentosos, são para visar uma redução de mortalidade. E, puxa, eles começaram a ver que essas pessoas tinham uma menor mortalidade. Isso gerou um grande boom de pesquisas da década de 60 até hoje, que vem acumulando uma série de evidências mostrando o impacto dessa dimensão espiritual. E o que eles têm encontrado? Eu trago aqui para vocês um pouco dessas evidências, porque nós que estamos aqui dentro do nosso contexto religioso, dentro da doutrina espírita, muitas vezes nós desconhecemos um pouco essas evidências, então eu trago elas aqui. Os estudos da década de 60 para cá que se acumulam mostram, por exemplo, que pessoas que têm um trabalho da sua dimensão espiritual e religiosa de uma maneira consistente, seja através da frequência religiosa, a frequência de orações, né? O quanto elas aplicam essas crenças nas suas vidas. Essas pessoas com alta espiritualidade e religiosidade têm menor prevalência de depressão, por exemplo. E no campo da saúde mental, é sabido que não é só a prevalência de depressão que se reduz, mas também a prevalência de transtornos de ansiedade, a prevalência de tentativas de suicídio se reduz. O uso e abuso de substâncias ilícitas também se reduz. Então, no campo da saúde mental, hoje é sabido que as questões vinculadas à espiritualidade impactam muito fortemente os níveis de saúde mental. Também foi evidenciado uma menor progressão de doença de Alzheimer em pessoas que têm uma espiritualidade e religiosidade robusta, menor progressão de doença coronariana. E aqui no campo das doenças cardiovasculares, é sabido também que há menores níveis de pressão arterial. O perfil lipídico costuma ser melhor do colesterol, por exemplo. Os pacientes têm uma melhor qualidade de vida. E a evidência de mortalidade desses pacientes, tendo menor mortalidade, ela vem se confirmando com o passar dos anos de uma maneira muito interessante. Então, hoje, está bem estabelecido, essas pessoas morrem menos. Isso despertou um interesse, inclusive financeiro, dentro do meio científico, especialmente norte-americano e europeu, que acabou estimulando demais mais e mais pesquisas nesse campo. Então, eu queria trazer aqui para vocês um estudo que eu achei extremamente interessante, mostrando esse impacto da espiritualidade. Foi um estudo de 2011, ele já não é tão recente, mas ele juntou 28 meta-análises. O que significa isso? Ele pegou 28 diferentes estudos, cada um desses estudos que agrupava mais um monte de estudos, ou seja, é um número de pacientes avaliados gigantesco. E o que eles fizeram? Eles compararam 25 intervenções em saúde. Coloco aqui uma tabela que parece complicada, mas que eu vou tentar explicar para vocês. Então, esses pesquisadores, eles compararam determinadas intervenções de saúde. Por exemplo, fazer atividade física, não fumar, não consumir bebida alcoólica, tomar determinados medicamentos que a gente prescreve para todo mundo frente a determinadas doenças. E ele foi comparando quanto que essas medidas impactavam na redução da mortalidade dos pacientes. E o que eles encontraram? Eles encontraram algo muito interessante. Dentro das 25 intervenções que eles compararam, 3 delas espiritualidade e religiosidade. São essas que estão aqui em negrito. Então, frequência, deixa eu ver se eu tenho minha setinha aqui. Frequência, serviço religioso, envolvimento em atividades religiosas, espirituais, e a religiosidade e espiritualidade como um todo. E eles viram, por exemplo, que a frequência a serviços religiosos, a uma igreja, a um templo, tenderia a reduzir a mortalidade em 25%. Isso é comparado, por exemplo, ao consumo de frutas e vegetais, que é uma coisa que a gente recomenda para todos os pacientes, para todo mundo, como estilo de vida saudável. Né? Envolvimento em atividades religiosas, um impacto de 22%. Então, isso é mais, inclusive, do que a gente prescrever aspirina para um paciente que já infartou, que é uma coisa que a gente faz para todo mundo. Esse estudo ele foi um estudo muito importante, mostrando de fato que medidas, que cuidados em relação à nossa saúde espiritual podem impactar demais os nossos desfechos em saúde.
gerando maior longevidade. Isso foi um grande boom, é extremamente recente e me parece que ainda vai ter grandes impactos em relação a como a gente entende a construção de saúde, valorizando mais a questão espiritual. Além disso, essa questão da espiritualidade começou também a ganhar muita força e ganhar espaço na Organização Mundial da Saúde, porque muitos dos pacientes, né, muitos de nós, enquanto pacientes, porque todos nós em algum momento vamos ser pacientes, não é? Muitos pacientes são religiosos e utilizam as suas crenças religiosas, as suas crenças espirituais para lidar com a sua doença, para lidar com os seus problemas. E no Brasil, isso é disseminado. O IBGE coloca aí que mais ou menos, né, 92% de nós brasileiros temos alguma filiação religiosa. Então, de cada 10, 9 tem alguma religião. E, portanto, ao dizerem que tem alguma religião, existe uma inferência que essas pessoas, 9 em 10, provavelmente não, né? Elas acreditam em algum ser maior, elas acreditam em vida após a morte, elas têm todo um conjunto de crenças que vai nortear a sua vida. E isso vai impactar diretamente como esses indivíduos, que são a grande maioria, vão enxergar, puxa, o que é a doença, o que eu tenho que fazer para construir a minha saúde, o que eu estou fazendo aqui nessa minha vida, vivendo a vida que eu estou vivendo. E isso vai impactar os níveis de saúde desse indivíduo. Nesse quesito de como esses pacientes lidam com os seus problemas de saúde, hoje é sabido que as pessoas podem usar as suas crenças religiosas e espirituais, lançando mão delas e fazendo uso de estratégias positivas ou negativas. Então, isso é conhecido hoje na nossa literatura como enfrentamento religioso e espiritual. E isso cada vez mais tem sido entendido como um fator que impacta como as pessoas lidam com a sua doença e a sua saúde. Então, as pessoas, por exemplo, podem pegar suas crenças religiosas e, através delas, encontrarem estratégias para enfrentar a sua doença positivas. Por exemplo, com conforto na sua literatura religiosa, lendo a Bíblia, lendo um livro sagrado, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo a Torá. Então, elas podem encontrar conforto. Elas podem, por exemplo, enxergar a doença como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Isso ser uma estratégia positiva, que vai auxiliar no cuidado geral, no tratamento daqueles pacientes. Mas, às vezes, a estratégia pode ser negativa também. Por exemplo, quando a pessoa, usando das suas crenças, acaba considerando a doença como um castigo, uma injustiça. Se sentir, muitas vezes, como eu coloquei, injustiçado, paralisado, ofendido, suscitando raiva, muitas vezes abandono de tratamento, não é? Tudo isso levando o paciente a um sofrimento psíquico, a menor nível de saúde mental e saúde no geral, né? Frente àquela doença. E pode acontecer também, a gente vê às vezes, os pacientes transferirem a responsabilidade do seu tratamento, do seu autocuidado, para algum ser superior e abandonar o tratamento. O que no cuidado geral daquele paciente é muito ruim. Esse enfrentamento religioso espiritual, que pode ser positivo ou negativo, tem cada vez sido mais identificado como extremamente prevalente, frequente nos pacientes, o que é natural, porque a gente viu que mais de 90% de nós tem uma filiação religiosa e, portanto, usa suas crenças nas suas questões fundamentais da vida. E isso impactando os desfechos de saúde desses pacientes. Eu tomo a liberdade aqui, gente, de trazer para vocês um outro estudo, mas porque eu achei ele extremamente interessante com um público que é um público bastante vulnerável, muitas vezes de muito sofrimento emocional, sofrimento espiritual também, que é um público HIV positivo. E esse estudo mostrou quanto essas estratégias de enfrentamento nesses pacientes, elas podem ser frequentes e podem ajudar os pacientes nos seus níveis de bem-estar emocional, interno, gerando melhores níveis de saúde global. Né? Então, esse foi um estudo, como eu comentei, com pacientes HIV positivos, e ele acompanhou por 10 anos esses pacientes, para ver se esses pacientes estavam realmente fazendo uso de estratégias de enfrentamento religioso e espiritual.
E o que foi que eles encontraram? Eles olharam para 177 pacientes por 10 anos, todos eles HIV positivos, e observando se esses pacientes fariam uso de estratégias de coping, de enfrentamento religioso e espiritual ao longo da sua doença. E eles encontraram que 94% dos pacientes utilizou algum tipo de coping, que significa enfrentamento, alguma estratégia de enfrentamento religioso e espiritual frente à sua doença. Então, é um número muito significativo. Esse é um gráfico do estudo para mostrar que mais de 60% dos pacientes utilizaram estratégias positivas ao longo da sua doença. Ou seja, encontraram força através das suas crenças espirituais, transformação, significado da doença, empoderamento. Isso tudo os ajudou a lidar com esse processo de doença, aumentando seu nível global de saúde. A gente percebe também que nem todos utilizaram estratégias positivas. Isso aqui precisa ser de conhecimento do profissional de saúde para, quem sabe, auxiliar o paciente nesses aspectos, seja com apoio psicológico, oferecendo um capelão, dando um suporte. Mas a maior parte deles usou estratégias positivas. Bom, isso tudo, eu trouxe esses 2 estudos, eu trouxe algumas informações nesse campo para mostrar que hoje, na medicina vigente, cada vez mais a dimensão espiritual vem ganhando espaço no nosso entendimento de saúde do paciente. Mas eu estou usando a palavra espiritual e religioso aqui de uma maneira genérica. Entretanto, eu acho importante trazer para vocês como que essa espiritualidade tem sido entendida na medicina vigente atual. Porque a espiritualidade dentro da doutrina espírita muitas vezes é entendido como o plano espiritual, não é? O plano dos desencarnados. Mas nesse contexto de construção de saúde na medicina atual, esse termo não tem esse significado. Ele tem um outro conceito que eu trago aqui para vocês. Espiritualidade seria entendido como um dinâmico e intrínseco aspecto da humanidade, através do qual os indivíduos buscam sentido, propósito e transcendência para a sua vida. Ou seja, uma dimensão interna presente em todos os indivíduos que constantemente está buscando respostas para as perguntas de qual é o sentido da minha vida, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito existencial e transcendência. Busca por um algo além dessa realidade comum, dessa realidade vigente que a gente está aqui tocando e palpando, que busca um significado mais profundo para a experiência. Então, essa seria uma dimensão que busca por sentido, por propósito de vida, e através das respostas que encontra para essas questões, acaba vivenciando as suas relações consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com aquilo que é significativo e sagrado para aquele indivíduo. Então, na medida que o seu João, que a Dona Maria tem uma resposta, puxa, o sentido da minha vida é esse, o meu propósito é esse, eu estou aqui por isso, esse é o meu objetivo final, as respostas que eu vou encontrando, que Dona Maria, que o João vão encontrando, vão diretamente impactar como ele então vai se relacionar com os outros e como ele vai se relacionar consigo, com a sociedade, e como ele vai se relacionar com aquilo que ele entende que é sagrado, né? Que é significativo. Como a gente viu, mais de 90% de nós brasileiros tem uma filiação religiosa. Então, a maior parte de nós vai beber as fontes de alguma religião para encontrar as suas respostas do propósito de vida, do sentido da vida, do que é sagrado, né, do que merece reverência na nossa existência. Então, isso seria a espiritualidade. A religião, de maneira um pouco mais direcionada, seria um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado ou transcendente. Então, nós lançamos mão de um sistema organizado que tem determinadas respostas para essas questões existenciais fundamentais e que nos facilitam esse acesso ao sagrado, divino, transcendente. A religiosidade seria, nesse entendimento, quanto um indivíduo acredita, pratica, segue, vivencia uma dada religião.
E baseado nesses conceitos e nesse entendimento, como eu mostrei para vocês, a ciência vem cada vez mais desenvolvendo os artigos e mais artigos, buscando entender realmente como essa dimensão espiritual, que já vem sendo valorada pela Organização Mundial da Saúde, que apesar de não ter colocado na sua definição de saúde a dimensão espiritual, cada vez mais entende essa dimensão espiritual como de importância, a ponto de ter uma recomendação formal da Organização Mundial da Saúde para que os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, façam a consideração da espiritualidade dos pacientes no cuidado dos mesmos, né? Fale sobre esse assunto com os pacientes, valorize as suas crenças, né? Porque isso tem sido de grande importância e de impacto, como os estudos têm mostrado. Bom, e aí eu queria, né, aprofundando um pouquinho mais, pensar o seguinte, bom, entendendo que a espiritualidade ela está impactando nesse entendimento que eu acabei de colocar, a saúde dos indivíduos, por que será, né, que as pessoas que têm crenças religiosas e espirituais têm melhores desfechos em saúde? O que as crenças religiosas e espirituais elas têm em comum que ajudam os indivíduos a ter melhores níveis de saúde, né? Talvez se a gente fosse pensar junto, a gente entenderia que, seja no catolicismo, na doutrina espírita, no protestantismo, na religião muçulmana, se a gente for olhar o que elas têm em comum, talvez a gente encontraria um ser supremo, um ser divino, Deus. A gente entenderia que todas essas concepções religiosas propõem um desenvolvimento do ser humano, né, um desenvolvimento de virtudes, quais sejam a paciência, a tolerância, a bondade, a benevolência, o altruísmo, a paciência. Então, todas elas convidam o ser humano a olhar para si, desenvolver virtudes, né? Desenvolver o amor e se aproximar do divino. E talvez eu coloco aqui que sejam esses elementos comuns, né? Esses elementos que buscam a melhoria íntima do indivíduo no seu aspecto moral, que leve os indivíduos em maior ou menor grau a ter melhores respostas em saúdes que são mensuradas pela nossa medicina vigente. Porque a doutrina espírita, ela vai nos colocar que a construção de doença ou de saúde no indivíduo, ela se direciona diretamente com os aspectos morais do indivíduo. Diretamente. E aqui eu busco fazer um gancho para a gente tentar beber da fonte da doutrina espírita para tentar entender, puxa, por que será que essas pessoas que estão engajadas com as suas questões espirituais e religiosas, buscando a sua conexão com o sagrado, buscando se desenvolver interiormente, né? Frequentar o seu templo, se interiorizar, orar, fazer o seu movimento, a sua engrenagem interna, o seu aspecto espiritual, se movimentar, por que esses desfechos em saúde eles estão sendo encontrados? O que a doutrina espírita pode nos elucidar nesse aspecto? Eu trago aqui informações do Dr. Bezerra de Menezes para nos ajudar, né, frente a essas questões. Nesse livro, que é um livro muito bonito, que eu recomendo, chamado Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. É um livro que foi organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, que eu tive o prazer de colaborar no livro, organizando junto com diversos amigos, onde determinadas cartas foram enviadas a Dr. Bezerra de Menezes, e nós tivemos o presente de receber as respostas via psicografia. O médico que psicografou foi o Dr. Roberto Lúcio, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. O Dr. Bezerra nos brinda com muitas pérolas nesse livro, né? Pérolas essas que eu pensei algumas para nos ajudar a entender sobre esses melhores desfechos em saúde, né? E como que a gente pode entender saúde, talvez até no sentido mais profundo. Então, o Dr. Bezerra já começa de uma maneira profunda. Ele diz o seguinte: a doença, ela é moral, e o corpo é o espelho dessa dor moral, a qual se escoa através de um órgão ou um sistema corporal para despertar um posicionamento novo que reconduza o espírito
ao caminho da saúde. Ele já vem com tudo, né? A doença, ela é moral. E o nosso corpo, quando manifesta um processo mórbido, ele está manifestando, na verdade, um espelho dessa dor moral, que está se derramando ali no corpo, no nosso órgão, no nosso sistema, para convidar a gente para um posicionamento novo, né? Para convidar a gente a um comportamento novo, né? Comportamento esse que tem o objetivo de nos conduzir em direção ao que ele está chamando de caminho da saúde. E ele continua. Cada experiência, cada evento, cada passagem na estrada da evolução é oportunidade de crescimento e transformação. Então, cada evento, seja considerado prazeroso ou dolorido, é oportunidade de crescimento. E aí a gente engloba as nossas doenças físicas, né, como uma oportunidade de crescimento e transformação, né, que são convites e que vêm do nosso íntimo, do nosso espírito, se derramando no nosso corpo e o tempo todo ali, ó, piscando como um lembrete, um lembrete, um lembrete. Volta para o caminho de saúde. Volta para o caminho de saúde, volta para o caminho de saúde. E qual é esse caminho de saúde, né? A gente já vai chegar nesse ponto. Mas a gente vai ver mais à frente que o caminho de saúde nada mais é do que o desenvolvimento profundo das nossas virtudes essenciais, né? Das nossas virtudes enquanto centelha divina, das nossas virtudes que nos aproximam do divino. Das nossas virtudes, que são todas elas um conjunto, expressão do amor. E o nosso processo, o Dr. Bezerra continua, vai se manter dia após dia, encarnação após encarnação, até que a nossa caminhada, que a nossa vivência, que o nosso entendimento, que o nosso espírito tenha ressonância com a harmonia da lei universal. Então, o caminho da saúde é um caminho que vai nos levando gradualmente a estar 100% alinhados com a lei universal. Que lei é essa? A lei do amor. A maior lei de todas, a síntese de todas as leis, de todas as verdades. A lei do amor. Então, Dr. Bezerra nos coloca, ipsis literis, essa é a citação dele do livro. O tratamento imprescindível é a reforma íntima. E todas as vezes que nós fizermos movimentos de reforma íntima no nosso interior, nós vamos estar dando um passo no caminho da saúde, rumo à ressonância completa com a lei universal. Essa é a grande charada. Talvez seja por isso que indivíduos que estão trabalhando de fato a sua dimensão espiritual, religiosa, tenham melhores desfechos em saúde. Porque eles estão de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais atenta, mais alerta, se movimentando nessa engrenagem, passinho a passinho, no caminho da reforma íntima, conquistando as suas virtudes, se autoconhecendo, né? Trabalhando as suas dificuldades, a sua ignorância interna, com um pouco mais de paciência, amorosidade, respeito, altruísmo, bondade. E tudo isso, querendo ou não, impactando eles no sentido de, poxa, eu estou fazendo o que é para eu fazer aqui. Existe um senso de completude de tarefa, né? Poxa, eu não estou aqui perdendo tempo, não estou aqui empurrando com a barriga, estou fazendo de fato o que eu vim para fazer, né? Existe um empoderamento interno muito grande em relação a isso, fazendo com que talvez esses pacientes, mesmo enfrentando uma dificuldade igual ao fulano de tal, eles entendam essa dificuldade de uma maneira diferente, como uma oportunidade, até sofram menos emocionalmente, percebam a dor de uma forma diferente, a dor física mesmo, porque ela está sujeita a diversos aspectos subjetivos, a experiência da dor, levando de uma forma global a uma melhor percepção de saúde, mesmo muitas vezes no contexto de uma doença que está sendo experienciada. Então, o Dr. Bezerra traz aí um entendimento dentro da doutrina espírita que o tratamento verdadeiro é a reforma íntima, né? E aí Emmanuel vai nos brindar, então, com talvez o que seja o
extremo oposto naquele entendimento de saúde, vindo lá da ausência de doença, para o bem-estar físico e mental, depois físico, mental e social, depois valorando o aspecto espiritual. E a Dr. Emmanuel, no livro Consolador, vai então chegar talvez na essência, no núcleo do entendimento de saúde, da maneira mais sutil e profunda. Quando questionado na questão 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel vai dizer: para o homem da terra, a saúde pode até significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? A perfeita harmonia da alma. Quando a alma está plenamente em ressonância com a lei universal. E essa construção é um caminho em que as reencarnações fazem parte, os processos mórbidos fazem parte, mas nesse caminho, passo a passo, a gente vai se aproximando dessa saúde maior, dessa saúde mais ampla, dessa saúde que, no final das contas, é toda espiritual, porque ela vai na essência, ela toca na alma, e é a alma em perfeita harmonia que vai representar essa grande saúde. Então, Emmanuel vai nos brindar com talvez esse entendimento de saúde mais amplo, passando por todas aquelas etapas e chegando no entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, né, como um presente. Entendendo a saúde como a perfeita harmonia da alma, a reforma íntima como o verdadeiro tratamento, o amor como a lei maior pela qual a gente tem que buscar e tem que trabalhar a sintonia. Para encerrar, pessoal, eu trago essa frase de Emmanuel também, que está no livro Emmanuel, que eu acho que é um grande convite para todos nós profissionais da saúde refletirmos sobre a nossa prática, né? Ele diz o seguinte: a medicina do futuro, ela terá de ser eminentemente espiritual. Apesar de ela já ter passado por várias etapas, né, por vários momentos de entendimento de saúde e doença, no futuro Emmanuel nos mostra que ela vai ser eminentemente espiritual. Dr. Bezerra, no livro Cartas ao Dr. Bezerra que eu citei, ele diz que o tratamento vai ter de envolver a reforma íntima, vai ter que envolver as técnicas terapêuticas que valoram o espírito, como o passe, a imposição de mãos, as questões fluídicas de uma maneira mais ostensiva. Esse é realmente o nosso futuro. Eu acho que a mensagem a todos nós é a seguinte: como é que eu estou me relacionando com o meu processo de construção de saúde de fato, né? Eu estou olhando só para a ausência de doença, eu estou olhando só para a doença e para o aspecto mental, para a doença física e para o aspecto mental, estou olhando para isso, não estou olhando para o social, ou estou conseguindo olhar para o bio, psico, sócio, espiritual, entendendo que na essência dos outros três, o espiritual é que está na essência. Acho que esse é o nosso convite, esse é o nosso lembrete. Eu espero que possa funcionar, né, essa reflexão como um lembrete para todos nós, né, trazendo novamente a reforma íntima como a nossa grande prioridade no nosso cotidiano, para a gente poder construir a nossa saúde, tá bom? Eu vou encerrar agora com uma prece, agradecendo muito o convite, muito obrigada. Dizendo que foi um prazer estar aqui com vocês, foi um privilégio poder refletir sobre esse assunto que é tão importante para mim. E vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade da reflexão, do aprendizado, agradecer a oportunidade da vida, agradecer a oportunidade de podermos trocar uns com os outros as nossas experiências. E pedir a Deus o amparo, aos nossos guias espirituais o amparo, para que possamos, cada um de nós, nos sintonizar com o nosso movimento terapêutico, nos sintonizar com o nosso movimento de reforma íntima, para que no dia de hoje possamos ter gestos de construção de saúde, através de atos de bondade, de paciência, de tolerância,
de desprendimento, de paciência. Para que assim, Pai, nós possamos ser os construtores de fato da nossa saúde, possamos ser os médicos da nossa alma, possamos nos sentir alinhados contigo, com a tua verdade, e com isso experienciar o bem-estar que só de ti promana, que só com o teu amor podemos sentir. Fica conosco nesse dia e na nossa caminhada, Pai querido. Que assim seja, graças a Deus.